João capítulo 9, verso 1. Até o verso 3. Glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 9, verso 1 a 3. Sentado mesmo, nós vamos fazer leitura desta palavra que diz: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Amém. Esta palavra, ela nos mostra algumas coisas que nós queremos passar para os irmãos, referente à nossa vida. E eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, porque é bem profundo o que nós vamos falar aqui. Sabe, irmãos, que nós muitas vezes, quando fizemos uma coisa errada, nós nos escondemos atrás de uma frase que diz assim: mas eu sou assim, Deus me fez assim. Você nunca ouviu isso? Quando alguém estoura, quando alguém dá um problema assim de temperamento, sua personalidade é meio forte, tu vai conversar, ele é crente, ela é crente, você vai dizer: meu irmão, minha irmã, ah não, pastor, Deus me fez assim, o que eu vou fazer agora? Nós falamos assim, e já ouvimos muitas pessoas dizer assim. E parece que isso aí tem um fundo de verdade, porque você é assim. Você pode mudar o jeito de você ser? Sim ou não? Não, você não pode mudar o jeito de você ser. Você é assim. Mas por você ser assim, não quer dizer, portanto, que Deus te fez assim. Mas como, pastor? Se Deus me trouxe a existência, eu nasci porque Deus me trouxe a existência. Também não é assim. Veja, meus irmãos, no capítulo 1 do livro de João. Abra aí. Verso 13. Vamos ler o verso 12 e depois o 13, para nós entendermos aqui o contexto. A Bíblia diz assim, João capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então veja, que o ser humano, você, eu, não nascemos por vontade divina. Você não está aqui porque Deus quis que você estivesse. Você está aqui por vontade do teu pai e da tua mãe. Eles mantiveram uma relação e você nasceu dessa relação de amor. Ah, pastor, isso é heresia. Não. A única pessoa que nasceu de Deus, que realmente Deus fez que ela nascesse, a única pessoa que nós podemos afirmar que esta pessoa Deus fez nascer foi Jesus Cristo. Porque isso está registrado na Bíblia. Ah, mas quando Deus fala com Josué lá, desde o teu ventre. Sim, desde o ventre, mas não desde a eternidade. E para nós compreendermos isso, nós temos que ir para o Salmo 139. Vamos lá no Salmo 139, verso 16. A Bíblia diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que Deus está dizendo?
A Bíblia está dizendo aqui que nós éramos uma substância ainda informe quando Deus nos conheceu. E agora veja, Deus nos conhece nesta substância ainda informe. E aonde é essa substância? Essa substância, vamos entrar aqui na biologia, num ato, numa relação sexual de um homem e uma mulher, é claro, né? Não vamos falar de outros atos sexuais, porque para nós não é válido, nem para Deus. Numa relação sexual de um homem com uma mulher, o espermatozoide, ele entra no óvulo da mulher. O que é o espermatozoide? Ele é uma parte biológica do homem. É uma parte biológica minha. O meu corpo produz. O espermatozoide não é um ser. O espermatozoide não é uma criança. O espermatozoide não é uma vida. É uma parte biológica do meu ser. Esta parte biológica do meu ser, ela viaja 9 centímetros até chegar o útero da mulher e entra então no ovário. E quando entra no ovário, ele dá de encontro com o ovócito. Que é o ovócito? É a parte biológica da mulher. E quando os dois se unem, formam ali um embrião. Aquele embrião, ele não tem forma, mas ele já é uma vida. Naquele momento, então, é que Deus olha para nós e diz isto: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Então ali começa a minha vida. Ali Deus diz: ali está a vida, mas antes não tem vida. Só que dentro do espermatozoide e dentro deste ovócito da mulher, espermatozoide do homem e ovócito da mulher, existem cargas genéticas do homem no espermatozoide e carga genética da mulher no ovócito. Por isso que quando a criança nasce, as pessoas dizem assim: mas é a cara do pai dele. Sim, porque existe ali uma carga genética que vai transmitir afeições, o jeito daqueles que são seus pais. Você não tem cacuete do teu pai? Você não tem alguma coisa parecida com a tua mãe? Por quê? Porque você é uma pessoa humana. Você não veio de Deus, você veio de uma carga genética humana do pai e da mãe. A parte de Deus, que é a vida, nós não sabemos quando ela começa. A parte onde Deus sopra o Espírito e nós nos tornamos uma vida com razão, nós não sabemos. Eu até tentei descobrir isso, mas até hoje as maiores faculdades, universidades do mundo não conseguiram encontrar isso aí. Isso é uma coisa que não tem como encontrar. É por isso que existe a discussão hoje do que é certo e errado sobre o aborto. Em muitos lugares o aborto é correto porque eles não vê no feto uma vida. Eles só vê uma vida quando nasce. Depois que a mãe dá a luz, ali está a vida. Então antes de a mãe dar a luz não tem vida. É o que eles dizem. Porque não se sabe, não existe uma formação nem científica e nem teológica para dizer aonde começa a vida. Os irmãos estão entendendo? Então, meus irmãos, quando você diz assim: Deus me fez assim, você está errado. Quando você pensa que o teu jeito de ser é porque Deus te fez assim, não é. Você é assim porque é uma parte da carga genética da tua mãe, é uma parte da carga genética do teu pai. Se você é bravo é porque ou tua mãe ou teu pai era bravo, né? Se você, por exemplo, se você vê eu e a Priscila caminhar, você vai dizer que ela é minha filha por algumas coisas. Por exemplo, se eu estou caminhando, você vai ver que eu tenho um pé que é torto. Eu acho que na verdade até os dois. E se você olhar a Priscila caminhando, você vai ver que ela caminha igual a mim. Foi Deus que fez isso? Não. É a carga genética. E aqui no capítulo 9, onde nós lemos, os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este moço nascesse cego? Quem pecou? Foi ele ou foi seus pais?
E Jesus disse, olha, nem ele pecou e nem os seus pais. Só faltou Deus dizer, isso é uma carga genética. Algum problema, alguma incompatibilidade na genética dos pais aconteceu que ele nasceu assim. A pessoa nasceu cega, foi uma maldição de Deus. Não, foi uma carga genética errada. A pessoa nasceu muda. Não, carga genética errada. A probabilidade de alguém que tem câncer é maior quando os seus pais tiveram câncer. Porque vem nessa carga genética. Certo? Os irmãos estão entendendo? Então nem ele pecou e nem os seus pais. A questão é genética aqui. Mas você vai dizer, mas para um pouquinho. Jesus continua dizendo, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Sim, ele nasceu cego e vai ser para se manifestar as obras de Deus, porque Jesus passou ali para curar ele. Porque, meus irmãos, se eu disser assim, Deus fez ele nascer cego para que Jesus curasse ele, eu vou estar dizendo que Deus faz as coisas erradas. Eu vou estar dizendo que automaticamente Deus não é bom. E a Bíblia diz que Deus é bom. E se Deus é bom, Ele não é ruim. Se Deus é bom, não tem parte de Deus que é boa e uma partezinha de Deus que é ruim. Deus é bom. Deus não faz nada imperfeito. Aquele moço não nasceu cego porque Deus disse assim, ó, eu vou fazer ele nascer cego para o meu filho passar lá e curar. Não, Deus não fez aquele moço nascer cego. Ele nasceu cego pela parte genética do seu pai e sua mãe, que era incompatível e que causou esta cegueira desde que ele nasceu. Ele já nasceu cego por causa de uma carga genética errada. A única coisa que aconteceu é que Jesus passou ali e curou ele, manifestando nele a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, se você é assim, você diz assim, Deus me fez assim. Não foi Deus. Isso é por causa do pecado que você é assim. Se você é irado, é por causa do pecado. É o pecado. Num dos salmos, Davi diz, eu fui formado, eu fui gerado em pecado. Ele está certo. Ele foi gerado em pecado. Tem gente que diz assim, não, ele foi gerado em pecado, ele quer dizer que o pai ou a mãe dele fizeram um ato sexual em pecado. Não, ele foi gerado em pecado porque o seu pai era pecador, a sua mãe era pecadora, dentro deles a semente do pecado estava e ele nasceu duas pessoas pecadoras, portanto ele foi gerado em pecado. O Davi tinha um problema de personalidade. O Davi tinha um problema de temperamento, não porque Deus quisesse, mas porque o seu pai Jessé e a sua mãe eram pecadores. E dois pecadores se unindo para formar uma criança, vai nascer uma criança pecadora. A carga genética que está em pecado na vida do Jessé e a carga genética que está em pecado na vida da mãe do Davi fez com que Davi nascesse em pecado. O único que nasceu sem pecado, porque não existe carga genética humana, foi Jesus Cristo, porque foi gerado pelo próprio Espírito de Deus. Por isso que ele nasceu sem pecado. Mas se ele nascesse de um homem ou de uma mulher comum, como todos nós nascemos, ele nasceria em pecado. E ele não poderia ir até a cruz sem pecado, porque desde quando ele nasceu em pecado. Essa é a diferença de Jesus para todos nós. Você nasceu da vontade da carne, da vontade do homem, da vontade do teu pai e da tua mãe. Teu pai e tua mãe disseram assim, vamos ter um bebê? Vamos. Eles fizeram um bebê e você nasceu. Aí você nasceu com essa carga genética. E você é assim, não porque Deus quis que você fosse assim. Você nasceu assim porque teu pai era pecador e a tua mãe era pecadora. Naturalmente nasceu mais um pecador. O que nós queremos dizer com isso? Não te esconda atrás do teu pecado. Não te esconda atrás da tua personalidade. Quando você vê alguma coisa errada na tua vida, não te esconda, não digas isso. Eu sou assim porque Deus me fez assim. Não posso mudar. Pode sim. Você pode mudar, porque Deus nos dá graça para mudar.
Deus nos ensina como mudar. Essa imperfeição deve ser levada ao pé da cruz e dizer: Jesus, eu nasci em pecado, assim como Davi disse que ele nasceu em pecado. Eu nasci em pecado porque minha mãe era pecadora, meu pai era um pecador, e eu nasci em pecado, e aqui estou com o meu pecado, esta carga genética, aleluia, da minha personalidade que está deformada por causa do pecado original, mas eu entrego a Ti os meus defeitos e te peço, Senhor, me muda, me transforma, me leva, Senhor, para um padrão espiritual, me faz melhor do que eu sou. Eu quero melhorar, eu quero ser melhor, eu quero ser fiel, eu quero ser santo, eu quero entrar no céu, eu quero fazer a Tua obra. Me muda, me transforma, e Deus vai te mudar. Foi o que aconteceu com Paulo. Gálatas capítulo 2, Paulo faz uma descrição incrível. Paulo, ele usa uma expressão linda. Gálatas 2:20, ele diz o seguinte, o texto do apóstolo: logo, ou seja, agora. Em outras traduções diz agora. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Escute isto. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, não sou eu mais quem vive. Aquele homem, Paulo estava dizendo, com aquela carga genética de pecado da sua mãe e do seu pai, que fez nascer um Saulo lá de Tarso, aquele homem que era um estudioso da lei, aquele homem que era orgulhoso por ser o melhor da sua classe, aquele homem que era orgulhoso por estudar aos pés de Gamaliel, mas aquele homem que perseguia os cristãos porque ele achava que estava totalmente certo, aquele homem teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e Deus disse para ele: tu não é nada, até agora tu tem lutado contra mim, até agora a tua soberba tem te levado para o lugar errado, até agora o teu eu, a tua ignorância, os teus pecados têm feito tu lutar contra mim, mas a partir de hoje tu vai ser mudado, tu vai cair por terra, mas quando tu te levantar, tu serás um novo homem na minha presença. E levanta-se Paulo e diz: logo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você quer mudar? Você quer mudar a tua personalidade? Você quer mudar o teu jeito de ser? Deixa Cristo viver em você. Deixa Cristo mudar teu viver, mudar teu entendimento. E ele diz assim: agora, este viver que eu tenho, que eu vivo, não vivo mais na carne, não vivo mais na minha vontade, não vivo mais nas minhas emoções, mas eu vivo para Ele, por Ele, porque é Ele, por Ele, toda a glória, toda a honra e todo louvor através da minha vida. Paulo foi o maior dos apóstolos, ainda que ele veio, como ele mesmo diz, como alguém fora do tempo, mas ele foi o maior dos apóstolos, porque ele recebeu esta revelação e deixou que Cristo mudasse o seu viver, as cargas genéticas da sua personalidade, do seu temperamento, foi mudado, porque ele deixou Jesus viver no seu coração. Oh Deus, que poder, aleluia. Pedro, irmãos, ele ficou 3 anos e meio com Jesus. 3 anos e meio com Jesus, aprendendo com Jesus. Mas depois que Jesus partiu, Pedro ainda tinha um defeito na sua genética, que não tinha sido mudado. Ele era falso. Pedro era falso, Pedro era cínico, Pedro era hipócrita. O apóstolo Paulo vinha com uns judeus e chegou numa casa onde Pedro estava com os gentios. Aí o Paulo chega com os judeus e Pedro está comendo com os gentios e sai da mesa dos gentios. Parece que não estava comendo. E o Paulo diz: que isso, Pedro? A Bíblia chega a dizer que Paulo diz que Pedro era repreensível naquele momento. Ou seja, o Pedro tinha que ser repreendido naquele momento. Porque o Paulo chegou e o Pedro saiu da mesa dos gentios, ele estava comendo. Ele chegou o Paulo com os outros judeus e o Pedro não quis se mostrar que estava comendo com os gentios. E Paulo disse: Pedro, não é assim, Pedro. Não é assim. Tu está comendo com o gentio, continua comendo.
Porque tem uma falsidade no teu coração. Quando tu está com os gentios, tu se parece gentil. Quando tu está com os judeus, tu quer se parecer com os judeus. Não é assim. Não seja falso, não seja cínico. Esse problema é problema de personalidade na vida do Pedro. E o Paulo repreendeu. Outro que tinha um problema de personalidade na sua vida, todos tinham, mas que a Bíblia assim nos mostra, era João. Tanto que Jesus disse: olha, João é filho do trovão. Por quê? Porque ele era violento com as suas palavras. O seu temperamento era fleumático. Ele chegou na cidade samaritana, não quiser dar pouso para Jesus, disse: Senhor, quer que nós oremos e caia fogo do céu e destrua toda essa cidade aí? Jesus disse: não, calma aí, João, não é assim. Esse teu temperamento não é o verdadeiro, não é esse temperamento que eu quero para ti. E ele ficou 3 anos e meio com Jesus também. E agora, quando nós lemos as cartas de João, você já leu as cartas de João? Como é que João começa as suas cartas? Aleluia, coisa linda, quando uma pessoa é mudada. Não quando uma pessoa diz assim: mas eu sou assim mesmo, Jesus, o Senhor me fez assim, Deus me fez assim, eu sou assim. Não, ele mudou. João mudou. Ele deixou Jesus mudar ele. Glória a Deus. Oh Deus de poder. Ele deixou. Aleluia. João, quando fala agora, ele diz: o presbítero amado Gaio. O verso 2 diz: amado, acima de tudo. O verso 5 diz: amado, procedes fielmente naquilo que praticas. Amado, o amor de Deus. As epístolas de João é tudo falando de amor. Oh Deus de poder, é verdade. O que aconteceu com ele? Oh Deus. Ele não era do outro jeito. Ele não era um que queria que o fogo caísse e consumisse o povo. O que aconteceu com João? Ele deixou que Cristo vivesse nele. Ele não só andou com Jesus, mas Jesus estava nele. Aquele que olhava e ficava revoltado com os outros, dizia: não, Cristo vive em mim. Oh Deus de poder, aleluia. Cristo vive em mim. Oh Deus. É o que está faltando em nós, irmãos. É nós recusar esta forma, essa falácia do mundo que diz assim: Deus me criou assim, e eu vou assim até o fim. Não, não foi Deus que te criou assim. Você é assim porque teu pai e tua mãe são pecadores. Teu pai e tua mãe têm uma carga genética de pecado, transmitiu para você. Você é assim porque teu pai e tua mãe é pecadora. Agora eu quero dizer uma coisa: tem alguém que tem uma carga genética espiritual e nele não há pecado. Se você deixar que ele entre em você, ele te muda. E você vai dizer: eu sou assim agora porque Deus me formou assim. Eu era daquele jeito por causa que meu pai e minha mãe me fizeram, mas agora eu sou diferente porque eu nasci de Deus. Aleluia. Foi o que Jesus disse aqui. O João escreveu: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O que é ser filho de Deus? É ser igual a Deus, é ser parecido com Deus, fala como Deus, pensa como Deus, anda como Deus, vai onde Deus vai, fica onde Deus não pode ir, não, também não vai. É ser como Deus, filho de Deus. Mas quem é esses? Quem não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu de Deus. Nós tínhamos nascido do pai e da mãe. Aí você tem que dizer assim: eu sou assim porque o pai e a mãe eram. Eu sou revoltado porque o meu pai era revoltado. Eu tenho um problema porque minha mãe também tinha esse problema. Então eu sou assim porque eles eram assim. Agora, por que você é um crente fiel? Porque Deus é o teu pai. Porque veio agora uma carga genética. E essa carga se chama poder do Espírito Santo. Ela veio sobre você e te mudou, te transformou. Aleluia, hoje você não é igual como você era antes. Hoje as pessoas
Você passa na rua, as pessoas dizem, mas esse não é o mesmo. Claro que não. Aquele morreu, você é outra pessoa. Você está numa mesma carne, você está no mesmo corpo, mas dentro de você foi transformado. Você é filho de Deus. Você não é somente filho do teu pai e filho da tua mãe. Aleluia. Como filho do teu pai e filho da tua mãe, você é a sua característica pelo lado de fora. Mas como filho de Deus, você tem um novo pensamento, um novo pensar, uma nova forma de viver. Aleluia. É por isso que você hoje vive diferente, porque você é filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas às vezes, Glória a Deus. aquele poder, aquela força humana do pecado, que nós não conseguimos crucificar, ela se levanta. Não é sempre. Geralmente, irmãos, nós estamos 90% bem, mas tem 10% da nossa vida que às vezes vai mal. 90% da nossa vida está tudo bem, mas tem 10% que vai mal. Só que esse 10% está num lugar que ninguém mexe, porque ninguém chegou perto ainda. Mas quando chega perto, ela se levanta. E aí você sobe o sangue, você diz, Deus me fez assim. Não mexe comigo. Deus me fez assim. Foi Deus que me fez assim, pastor. Se eu sou bravo. 90% você é alegre, você não é bravo. Mas daqui a pouco encontra no caminhar, assim, encontra a tua brabeza. E aí o pastor diz, olha, não faz. Não, Deus me fez assim, o senhor não pode tocar nisso. É errado. Deus não te fez assim. Quem te fez assim foi teu pai e tua mãe. O que Deus quer fazer de você é ser manso. O que Deus quer fazer de você é você ser um cordeiro, uma ovelha do seu pasto. Alguém que seja fácil de lidar. Alguém que diga assim, meu irmão, você está errado. É verdade, pastor, eu vou mudar. Eu como filho de Deus, eu estou vendo que eu estou errado aqui. O Filho de Deus reconhece seus pecados. O Filho de Deus é fácil de tratar com ele. O Filho de Deus é fácil de dizer, olha meu irmão, nessa congregação hoje nós vamos te tirar, vamos te botar lá na outra, lá no canto, lá naquele lugarzinho lá que só vai 2. Nós vamos tirar essa aí que tem 50, vamos botar tudo lá. Não tem problema, é assim mesmo, pastor. Eu sei que é obra de Deus, eu sou de Deus, eu vou para lá. E se Deus quiser vai fazer 50 para lá também. Aleluia, eu vou continuar fazendo a obra de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu tenho a mentalidade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu ando conforme Deus, nada me atinge, porque eu tenho os pensamentos de Deus. Logo não vivo mais eu. Que frase, nós podemos dizer isso hoje? Nós podemos olhar um para o outro e dizer, com Valdir, não sou eu mais quem vivo, é Deus que vive em mim. É fácil dizer, mas daí liga o pastor Rubens e diz, olha irmão Santo, tu tem que voltar para Taquari. Não vou, já passei por lá. Mas que é isso, meu irmão? Não, o senhor nem fica falando muita coisa. Deus me fez assim mesmo, eu sou meio grosso. Não é Deus que fez. Isso é você. Isso é a parte humana em você. Oh Deus. Aleluia. Mas quando realmente nós dizemos esta frase do Paulo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Alguém diz assim, pastor, tu tem que sair daí da igreja de Novo Hamburgo, que é tão abençoada. Na igreja de Novo Hamburgo, que tem centenas de membros. Na igreja de Novo Hamburgo, que tem 10 congregações espalhadas. Na igreja de Novo Hamburgo, que tem os encarregados das congregações que são fiéis. E o senhor tem que ir lá no meio do mato, onde só tem uma congregação, só tem 2 obreiros, e um briga com o outro todo dia. Aleluia. E tu vai ter que ir para lá, tu vai ter que levantar o trabalho. Tu vai dizer assim, logo não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E eu sei que quem está acima de mim é dirigido por Deus. E se Ele está mandando, é o próprio Deus que está mandando. E eu vou ir porque eu confio em Deus. Eu sei que Deus é comigo. Eu sei que eu vou para lá. Eu vou ficar no meio desses 2 que estão brigando lá. E eu sei que Deus vai mudar a vida deles. Eu sei que a carga genética deles vai ser mudada pela carga do poder do Espírito Santo. E eles vão ser um obreiro abençoado. E eles vão sair de lá e vão ir para a obra missionária. Eu sei que vai crescer a congregação. Eu sei que tudo vai mudar. Porque não é eu que vivo, é Deus que vive em mim. E eu vou com Deus. E Deus vai me botar lá. E vai acontecer milagre. Porque é Deus que vive em mim. Oh Deus. Aleluia. Eu não sou assim porque Deus me fez assim.
Eu sou assim por causa do pecado do meu pai e da minha mãe. Mas eu posso mudar, eu posso viver com Deus, eu posso ter esta carga do Espírito na minha vida, eu posso ser melhor do que eu sou hoje, eu posso viver melhor do que eu vivo hoje, eu posso viver com Deus. Nos colocamos de pé. Oh Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Esqueça essa falácia. O que é uma falácia? Uma falácia é uma coisa, é um dito que não é verdade. Parece até verdade, mas não é. É uma falácia, é uma mentira, contado como se fosse uma verdade. Viu, obreiros? Quando aconteceu alguma coisa com você, você pensa assim: eu sou assim, Deus fez eu assim. Não, não é. É o pecado. Oh, glória. Adão e Eva, escute isso, Adão e Eva eram perfeitos lá no jardim, mas eles pecaram. E o primeiro filho deles a nascer foi Caim. E o Caim virou assassino. Era um homem irado. Aí o Caim olhava assim para o céu e dizia: eu sou assim porque o Senhor me fez assim. Não. O Adão e a Eva geraram Caim no pecado. Se eles tivessem gerado Caim lá no jardim do Éden sem pecado, seria uma bênção. Seria um homem de Deus, porque não teria pecado. Mas como ele foi gerado em pecado, ele nasceu assim, por causa do pai e a mãe dele. E assim foi vindo geração por geração. Só não entraram na onda do pecado e continuaram na onda do pecado quem se voltava para Deus, como o caso de Abel. Abel também foi gerado em pecado, porque foi os mesmos pais. Só que Abel, ele se deu por conta: eu sou assim por causa dos meus pais, mas eu vou mudar por causa de Deus. Aleluia! Eu vou mudar, eu vou começar a oferecer sacrifício a Deus, eu vou começar a dar do melhor para Deus. E Deus olhou e disse: esse aí é diferente, esse aí reconheceu o seu erro, esse aí reconheceu o seu pecado, esse eu vou abençoar. Glória a Deus. Daí a Bíblia diz: e agradou-se Deus da oferta de Abel. Glória a Deus. Aleluia. Mas como o Caim não tinha esta mesma visão, e a carga genética do pecado do Adão e da Eva estava nele, germinando, Você sabe quando o teu sangue ferve? Seu sangue nunca ferveu? Quando alguém pisa no teu calo, aquele sangue ferve assim. Você se segura, você fica vermelho. Você não quer falar: tu é crente, né? Sou crente. Parece um sapo boi na lagoa, quase explodindo, mas você não pode falar porque é crente. Só que o Caim deixou sair, e ele matou seu irmão. E muita gente segura isso no seu coração. Tem muito crente sapo boi por aí, inchado, querendo explodir. Mas isso tudo pode mudar, se você nascer de Deus. Se a carga genética que estiver em ti não for uma carga de pecado, mas for uma carga do Espírito de Deus, tudo pode mudar. Oh Deus. Aleluia. Quantos querem mudar a sua carga genética nesta noite? Quantos que sentem que às vezes viram um sapo boi, está quase explodindo, não explode porque está vendo que tem um do lado dele, mas se estivesse sozinho dentro de um quarto fechado, que ninguém ouvia do outro lado, ele gritava até os pulmões estourar. Gritava de ira, gritava de raiva. Sabe aquela coisa que te dá assim, que não pode ter nada na tua mão, se estiver perto, joga na parede? Não te dá isso? Se não te dá, você não é humano. Aí você não atira porque você é crente. Mas tu fica ali, que vontade de tirar isso aqui no chão. Dá para ser mudado isso. Eu quero que Deus mude isso na minha vida. Oh Deus. Eu sei que você quer isso também. Então vamos orar juntos nessa noite. Vem à frente, vamos pedir: Deus, muda-me. Tira esta carga genética de mim. Eu sou assim, não é porque o Senhor me fez assim, é mentira. Eu sou assim porque é parte do meu pai, parte da minha mãe que está em mim. Mas eu quero parte de ti. Eu quero aquela parte de ti que o Senhor prometeu. Lá em João, Aleluia. o Senhor prometeu:
que aquela partezinha do céu ia vir sobre mim. E veio mesmo, Senhor, mas ela tem que ser avivada. É a parte do Teu Espírito Santo, é o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus que aperfeiçoa a minha fraqueza. É isso que eu quero para a minha vida, Jesus, é isso que eu quero. E eu vou clamar nesta noite. Clama, meu irmão, clama, aleluia. Você não pode ser crente sapo-boi, você tem que ser crente ovelha, você tem que ser crente cordeiro mudo. Como quem vai para o matadouro, como quem vai para abatedouro. Oh Deus. Estão te pisando e você está dando glória. Estão pegando em pedra e você está dizendo: Senhor, não imputa-lhes sobre eles este pecado. Oh, maravilha de Deus, crente Estevão. Oh Deus. Coisa maravilhosa é o crente Estevão, que estão xingando, que estão apedrejando, e ele está olhando para os seus acusadores, para os seus algozes, e orando a Deus, orando ao Pai, dizendo: não coloque sobre eles esse pecado, Jesus, não coloque, não, eles não têm culpa, não foi o Senhor que fez eles assim, é o pecado do pai, da mãe dele, essa genética diabólica que está na vida deles. Eu sei que é isso, não lhes impute esse pecado, dá uma chance para eles de se encontrar contigo como eu me encontrei. Deus pode mudar-nos, Deus pode mudar-nos. É só você pedir, é só você pedir. Eu não sou assim, Jesus, porque o Senhor me fez, é mentira. Eu não sou fofoqueira, porque o Senhor me fez ser assim, não. Eu sou assim porque minha mãe era, porque minha avó era, mas eu quero mudar. Muda-me. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. Eu sinto a graça de Deus. Ele está falando contigo lá no teu íntimo. Ele está te mostrando. Ele está te mostrando que você é um sapo-boi. Aleluia, que muitas vezes você incha querendo explodir, mas Ele quer mudar a tua vida. Ele vai te mudar. Ele vai te mudar. Abra teu coração, meu irmão. Abra. Aleluia. Aleluia, abre o teu coração. Namandarabachandarabacai.